Dois, três, gravando. E o Wellington, oi Mayara, eu já vou explicar já o que nós estamos fazendo os três aqui nesse vídeo. Tudo bem, Wellington? Tudo certo. Olá pessoal aí que está aí assistindo a gente e ouvindo também. Primeiramente já quero agradecer ao Romualdo aí pela oportunidade, pelo convite e também estender meu oi aí para a Mayara aí. Oi, tudo bem, Wellington? Como é que você tá? Romualdo, obrigada pelo convite. Todos bem? Muito bem, então deixa eu explicar. Quem está ouvindo isso no podcast vai entender, vou explicar também. Quem vai ver esse vídeo, talvez ver esse vídeo em dois canais diferentes, no canal da Connect Think e também no canal da CRM Think, e aí eu vou explicar exatamente o que nós estamos fazendo os três aqui, porque é um dia bem importante, na minha visão, da Mayara também, do Hélio também. Todo mundo já me conhece, principalmente pela CRM Think, né? A gente é um parceiro Bitrix 24 há um longo tempo e também um parceiro importante do Bitrix. E ao longo dessa trajetória, a gente se tornou também um parceiro Integromat, que é a ferramenta que a gente usa para construir as nossas integrações já há algum tempo, já desde 2019. E aí eu também tenho uma parte legal dessa história que eu estou gravando da Europa. Estou aqui, inclusive, no escritório do Integromat. A Mayara está aqui do meu lado. Agora, a gente está gravando aqui por volta de meio-dia e pouco no Brasil. Aqui são quase 5 horas da tarde. E aí é um bate-papo interessante, por quê? O Wellington está aqui representando a Connect Think. A Connect Think se tornou um parceiro também importante da Integromat. Então, para resumir, a CRM Think começou a parceria e no meio do caminho a gente entendeu que precisava fazer uma mudança e a gente criou, também fundei a Connect Think, e a Connect Think é uma empresa que já tem se destacado, trabalhando fortemente com o Integromat, e aí por isso que a gente está aqui juntando esses dois mundos. Quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente. Mas basicamente a CRM Think foca muito forte no Bitrix 24 e a gente também utiliza o Integromat para construir as nossas integrações, e a Connect Think ela trabalha fortemente com o Integromat e também pode ser que tenha demanda de Bitrix lá integrando com qualquer coisa. Lá são várias integrações, né, Wellington? Lá não tem limite. Também, se você for no nosso canal do YouTube, vai ver vários vídeos lá onde a gente explica o que é o Integromat. Tem vários webinars. Tem um webinar já do Wellington com a Mayara, falando de outros assuntos. Então, tem vários assuntos bem importantes lá. E por que nós nos juntamos esse time aqui? Timão aqui de peso. Primeiro, brigadão pela Mayara, tem uma agenda extensa, mas eu consegui uma horinha dela. E o Wellington também, porque o Integromat lançou oficialmente os conectores do Bitrix 24 lá dentro. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que vocês integravam antes? Antes a gente integrava com a parte técnica que era possível. O Wellington pode explicar um pouquinho melhor o que muda daqui em diante. E aí eu vou dar o espaço aqui para ambos falar, mas ladies first, sempre. Queria que a Mayara falasse um pouco, né, quem ela é, principalmente para o público da CRM Think, que talvez ainda não te conheça. A Mayara é brasileira, óbvio, está aqui na República Tcheca, mas é uma brasileira simpática, querida, mega minha amiga já, inclusive aqui, já considero que tem me ajudado bastante. Mayara, explica um pouquinho quem que é você, quem que é o Integromat, por que a importância de ter, inclusive, o Bitrix 24 lá dentro do Integromat. Romualdo, obrigada. Eu tô adorando essa parceria. Ter o Romualdo aqui tem feito os nossos dias na Europa gelados um pouquinho mais amigáveis. Nada como ter um contato com alguém da nossa terra. Obrigada, Romualdo, por tudo. Gente, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Como o Romualdo acabou de comentar, nem todo mundo me conhece. Meu nome é Mayara. Eu sou gerente de parcerias aqui da Integromat. Eu me juntei à empresa recentemente, mas eu estou responsável pelo Brasil, que a gente tem um foco muito grande em desenvolver o Brasil. Também fico responsável pelos Estados Unidos, Portugal e Canadá. A Integromat, para quem não conhece, é uma ferramenta que ela é no code. Assim, você não precisa saber programação e ela vai conectar você entre dois aplicativos ou dois serviços ou duas outras plataformas que você já utiliza. Hoje em dia, a Integromat ela tem mais de 1.000 aplicativos já disponíveis e a gente fala, e tudo é muito baseado na dependência, na necessidade do local. Então, graças aos nossos parceiros, assim como o Romualdo, que traz para a gente a necessidade de falar assim, olha, a gente tem uma ferramenta importante que ainda não está disponível na Integromat, tem como a gente colocar? Então, a gente está sempre aberto para sugestões, adicionando novos aplicativos, para poder facilitar a vida dos nossos parceiros e clientes que usam essas ferramentas.
Então, de maneira geral, o que a gente faz? A gente facilita a vida de todo mundo com automação. Muito bem, Mayara, muito bem, muito obrigado por tudo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, o pessoal vai entender. Se bem que já tem muitos parceiros que usam o Integromat, muitos usuários do Bittrex também. A gente quer, com esse vídeo, com esse áudio, também espalhar um pouco mais, porque agora a coisa ficou melhor. E o Wellington, que já está comigo há um grande tempo, ele foi um grande desbravador do Integromat lá atrás, né, 2018, 2019, mais ou menos nessa época. Wellington, fala quem que é a Connect Think, porque aqui eu estou representando a CRM Think. Fala um pouquinho da Connect Think, né? Esse vídeo vai ficar no canal da Connect Think também. E fala um pouquinho de como a gente chegou até aqui usando o Integromat sem os conectores. A gente usou e usou muito, sem moderação. Beleza, então. Para iniciar, então, falar da Connect Think, a gente da Connect Think, então, a gente atua, tá, nesse mercado de integrações, tá? Então, a Connect Think está aqui, então, para te ajudar, né? Aqui é uma empresa mais dinâmica, né? Seja através da criação e também da gestão de integrações, gestão de automações, automação de processo, né? Através das ferramentas de integração, no code, no caso, que é o Integromat, né? E, como a Mayara falou, o Integromat possui um hub, né, com mais de 1.000 aplicativos disponíveis, e nós, da Connect Think, a gente também atua no desenvolvimento desses aplicativos, né, das principais ferramentas nacionais, né? A gente já conseguiu homologar o aplicativo da T-Flux, do MeTime, do Obras Online, do Exact Explorer, agora a gente conseguiu essa semana. Tem uma lista aí, né? A gente está em um processo de homologação, com Asas, ClickSign, Mosquite, enfim, vários outros CRMs, vários outros aplicativos. E a Connect Think, então, também vale destacar, né, que a gente é o maior parceiro, tá, do Integromat para países de língua portuguesa. Então, só corrobora, né, a nossa seriedade e também a nossa responsabilidade, né, de estar entregando, né, sempre o melhor serviço para nossos clientes e também para os nossos parceiros. Então, quiser conhecer a Connect Think, a CRM Think, só acessar o nosso site, as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e você já vai estar sabendo mais sobre a nossa empresa. Se você ficou interessado, pode mandar um olá lá no chat, que a gente também já vai entrando em contato com você. E lá em 2018, 2019, quando a gente iniciou com o Integromat, né, basicamente era para estar atuando, né, em integrações com o Bittrex 24, né? E naquela época lá, a gente não entendia muito sobre Integromat, não entendia muito sobre Bittrex, não entendia muito sobre integração, foi desbravando, então até que a gente conseguiu achar um caminho de integração através do Integromat, tá? E essa integração a gente fazia basicamente através dos módulos, né, HTTP do Integromat. A gente ia lá no Bittrex, criava os webhooks, procurava os endpoints que a gente precisava utilizar, montava a estrutura JSON, né, do aplicativo, a estrutura JSON da requisição, com todos os campos obrigatórios, listas, enfim. E a gente juntava tudo isso no módulo HTTP, lá do Integromat, e a gente mandava no Bittrex, né? Aí às vezes dava algum erro, às vezes não, e a gente ficava nessa. Módulo HTTP, perdiam é funcional, tempo, né, Wellington? Deixar claro que é funcional, né? Funcional, nós não burlávamos nada, né? É extremamente funcional e possível. A única questão é que não era tão limpo como passa a ser, exatamente. E até usando a própria palavra que a Mayara usou, aí passa a ser talvez mais low code, né? Talvez ali talvez seja mais no code, exatamente. A gente talvez usava mais low code, né? Que são duas coisas que andam muito juntas, né? Exatamente, eu sempre digo, né, que o Integromat, ele é aquela ferramenta pensada no usuário final, principalmente para soluções que já têm seus aplicativos lá dentro. A usabilidade ela é muito fácil, é só você fazer a sua conexão e já começar a usar. No caso das soluções que ainda não tem um aplicativo construído dentro do Integromat, para você conseguir fazer essas integrações, você precisa de um conhecimento um pouco maior. E daí entra, no caso, o uso, né, dos webhooks e o uso dos módulos HTTP e também das estruturas JSON ali dentro do Integromat. Então, para o usuário final, fazer essa conexão, ele mesmo, a pessoa que não entende muito de programação ou tem um baixo conhecimento, essa pessoa mesma fazer essa conexão, essa integração, acabava se tornando um pouco mais difícil. Ela tinha uma curva de aprendizado um pouco maior, tinha que estudar um pouquinho, tinha que quebrar a cabeça um pouquinho.
Mas agora, né, com o aplicativo do Bitrix 24, né, sendo lançado no Integromart, sendo disponibilizado para todo mundo, independente da assinatura, o aplicativo está disponível para todos, né, seja gratuita ou seja a versão Enterprise, a versão mais top. Enfim, o aplicativo está lá disponível, é só você fazer a sua conexão e você fazer o depara de campos, né? Nesse campo eu quero botar isso, e botar para rodar sem segredo nenhum, sem estresse nenhum, coisa que 5, 10 minutinhos você já tem uma integração pronta, seja para lead, seja para contato, seja para negócio. Eu já vou explorar um pouco mais isso aí, Wellington, com você, principalmente o que foi liberado lá, a gente vai dar uma passada bem rápida, mas antes eu quero só aproveitar aqui a Mayara também, eu falar algumas curiosidades, né? Primeiro que lá no site do Integromart, eles têm aberto lá uma possibilidade de votação, isso é bem legal, então você pode ir lá, por exemplo, estou aqui no Brasil e tem determinado software aqui que eu gostaria muito de ter, então você pode ir lá, fazer uma requisição e vai entrar numa votação. O Bitrix 24 estava lá um tempo já, desde julho de 2018, eu até lembro desse prazo, como uma das votações. E olha que curioso, eu estou aqui em Praga, né, a gente veio aqui participar do evento, e aí na sexta-feira a gente meio que se encontrou, no sábado, não me lembro muito bem, na sexta, e a gente falou, já tá para quase entrar o Bitrix, inclusive conheci a pessoa que estava tratando isso, e aí beleza, aí teve o evento, no final do dia do evento, a Mayara me disse, olha, por curiosidade, foi lançado lá o Bitrix, eu falei, a gente precisa trazer isso para cá. Mayara, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo aqui dentro, né, porque assim, de repente as pessoas olham e falam, o Bitrix já é realmente muito usado. E por que demorou tanto? Mas é que tem alguns processos, não é tão simples quanto parece, apesar que tem todo o cuidado. Então eu queria que você falasse um pouco, bem rapidamente, sem entrar tecnicamente, como funciona esse processo. Claro, perfeito. Na verdade, assim, o processo de aquisição de aplicativos, a gente fala, é um processo longo, extenso, até porque, assim, tem também sempre novas requisições. E atualmente a gente tem em torno de 700 parceiros ao redor do mundo. E a gente fala, é tudo baseado na necessidade local. Então, por exemplo, surge alguém está usando uma ferramenta, a ferramenta é importante, todo mundo já conhece ela nacionalmente, e acontece como o Bitrix, que ela não estava ainda inclusa. Mas ainda assim existe existe uma fila de aplicativos para serem lançados, existe uma fila de aplicativos que a gente entra, que os parceiros entram com a requisição, que a gente vai ser analisado, que as pessoas vão votar para poder dizer um pouquinho mais qual vai ser vamos dizer assim, a ordem de lançamento dos nossos aplicativos, para ele então acontecer. A gente sabe, pode levar um tempinho? Pode, mas tudo vai ser analisado com muito carinho, com muito cuidado, porque a nossa intenção é poder levar mais acessibilidade para todo mundo. Então, quanto mais aplicativos a gente tem, a gente fica mais feliz. Então, é nosso compromisso em poder trazer isso cada vez mais rápido, mas claro, tem que ser com segurança. Existe vamos dizer assim, uma tonelada de documentos por trás disso, então a gente sabe que é um trabalhinho às vezes que para o cliente final fala assim, poxa, tá demorando, mas é que tudo tem que ser feito com muito cuidado para chegar com perfeição para os nossos parceiros. Muito bom, muito bem colocado. Wellington, aproveitando que a gente então já falou que o Bitrix agora está disponível, aliás, vou até deixar um presente aqui, não sou usuário ainda do Integromart, vou deixar um link aqui, tá no YouTube, vai estar na descritiva aqui do nosso episódio. Se você quiser fazer o seu cadastro no Integromart e ganhar 30 dias da versão Basic, vou deixar esse presente aqui para a nossa audiência, vou deixar o link ali, vai lá, se cadastra. E assim, é uma baita ferramenta, sou mega suspeito de falar, porque eu sou apaixonado, ainda mais agora eu conheci um pouco a história, deu uma romantizada um pouco mais, inclusive. Mas, Wellington, eu queria que você falasse rapidamente, você já chegou a estudar, nós estamos sendo mega recente, talvez seja a primeira comunicação, né, depois que o Integromart lançou, então a gente ainda não se aprofundou, mas eu queria que você falasse um pouco, Wellington, quais são os conectores que estão disponíveis, né, porque o Bitrix também ele é completo, ele é uma ferramenta muito, muito complexa, e também nem fazia sentido ter tantos conectores, mas eu achei que o que foi liberado são os principais. Queria que você falasse um pouquinho quais são, porque de repente, tanto outros parceiros, porque eu conheço outros parceiros Bitrix que utilizam também, o que é maravilhoso, quanto os clientes eles podem ter uma ideia do que eles podem usar. Se você puder fazer um apanhadão aí, te agradeço. Vamos lá. Então,
basicamente, né, os principais as requisições, os componentes que foram colocados aqui no aplicativo são parte de contatos, tá? Quando tanto a parte, tá, do Bitrix que envia informações para o Integromat quando um contato é criado, por exemplo, e também tanto da parte de você enviar informações do Integromat para o Bitrix para fazer uma lista, buscar uma lista de contatos, buscar um contato específico, criar, atualizar, tudo de contato, deletar inclusive contatos, campos específicos. Tudo de contato, exatamente. A parte de empresas também, você buscar empresas, criar, deletar, atualizar. A parte de leads também, que é muito importante também. Criação de leads, busca de leads, parte de eventos, né? Um lead foi criado, você recebe informações também, atualização de lead, deleção, negócios também, que é uma parte muito importante do Bitrix, para dar continuidade no fluxo, né? Mesma coisa, criar, atualizar, deletar, a parte de invoices também, para procurar criar e deletar, e também pegar uma invoice específica, né? E também uma parte que é muito importante, acredito muito. Sim, isso eu fiquei bem feliz de ver que tinha ali esses conectores. Você criar tarefas, adicionar um checklist em uma tarefa, criar, atualizar, enfim. E para essas são as que já tem aqui dentro, né? E para todas as outras requisições que porventura você precise utilizar e não está aqui, ainda tem o módulo Make an API Call aqui dentro. É uma parte bem poderosa, né, do Integromat. Exatamente, que por aqui você já consegue fazer uma requisição que não tá construída aqui dentro, né? O Bitrix tem uma infinidade de requisições, então aqui estão as principais. Se você tem alguma outra que você especificamente precisa utilizar, que ela não é tão utilizada assim, por exemplo, a do Live Feed, mandar uma mensagem no feed de um contato, de uma empresa, você utiliza o módulo Make an API Call aqui. A única diferença é que você só vai ter que informar o final do endpoint, coloca aqui, seleciona o método da sua requisição e já pode voltar para funcionar. E a sua requisição ela já vai estar pronta, você vai conseguir usar dela mesmo assim. A conexão já vai estar pronta. Tudo em breve, nós vamos gravar um vídeo, né? A gente está falando aqui, basicamente lançando, né? Dizendo que agora, ó, mercado, isso está pronto no Integromat. Mas depois, na ConnectFink, ou talvez a gente faz esse mesmo cross aqui, a gente grava um vídeo explicando, né, dando um passo a passo aí de como fazer. Agora deixa eu voltar a falar aqui com a Mayara, uma curiosidade, Mayara, quando a gente começou a fazer a pesquisa de qual ferramenta a gente usar, eu tinha uma decisão. Todas as integrações seriam utilizando uma ferramenta de iPaaS, low code, né? E quando a gente encontrou o Integromat, e foi para mim importante o Integromat porque ele tem uma característica muito parecida com o Bitrix, que é ter uma versão, uma primeira versão free. Isso é bem legal. Então, se você, por que vocês estão falando do Integromat? Porque, assim, foi uma pesquisa grande que eu fiz, não foi eu olhei um, dois, não, eu olhei vários. E o que me chamou a atenção, primeiro, o poder do Integromat, que aí aqui na ConnectFink, no canal, tem vários vídeos, vale a pena você investir um tempo e ver esses materiais. E o segundo foi a questão de custo-benefício, porque o Bitrix, a grande força do Bitrix, na minha opinião, além da ferramenta que é poderosa, é a questão do custo-benefício. Então não faria sentido a gente fazer uma parceria com uma ferramenta que fugisse dessa linha. E o Integromat, a gente já fez essa pesquisa, tem um dos melhores custo-benefício. Queria que você falasse um pouco, Mayara, dessa linha, né, que o Integromat segue. Eu acho perfeita em relação a isso. É um conceito de mercado e é um conceito que vocês já trazem embutido ali na ferramenta, né? Não é só no mercado brasileiro, todo mundo ele leva esse mesmo conceito, né, de freemium, né? Isso mesmo, Romualdo. A ideia, na verdade, a gente fala isso aqui internamente, a gente sempre fala, quem gosta da Integromat, às vezes, na verdade, é assim, a gente brinca que a pessoa precisa de 1 mês, no máximo, para se apaixonar pelo Integromat, porque com 1 mês de uso, ela vai decidir se ela fica com a Integromat pro resto da vida, se ela aceita a Integromat como a sua companheira ou não, porque a gente fala, com 1 mês você consegue entender, é por isso que a gente oferece esse primeiro plano base, esse primeiro mês gratuito, porque senão a gente não consegue ter a pessoa... É legal para a pessoa experimentar, para a pessoa ter essa sensação, entrar em contato com a ferramenta, ver como funciona,
criar, descobrir, e até mesmo tem um outro insight por trás disso, que é ainda falta ainda um pouco das pessoas entenderem como a automação pode chegar a todos os lugares. Então, às vezes as pessoas, assim, às vezes a gente quer criar uma solução para algo definido, às vezes você busca uma solução, mas você não sabe como alcançá-la. E às vezes quando você encontra a ferramenta, quando você está criando uma solução para uma coisa, você descobre que você tem 1000 outras oportunidades para criar, assim como foi o seu caso, né, Romualdo, que você começou a usar por um propósito e no final da história hoje você tem a Connect Think hoje aqui com a gente para poder mostrar, assim, é o que a gente fala, a automação às vezes começa por um motivo e muda, e você enxerga milhões de outras possibilidades. Então, assim, e o plano, e manter também um preço acessível, que foi o tópico da sua pergunta, é algo extremamente importante, porque a gente quer se tornar a referência em automação, e não só isso, mas a gente quer levar a automação de forma acessível para todos. Então, é o que a gente fala, você que tem um pequeno comércio, você que tem um e-commerce, você trabalha com marketing digital, você que trabalha com, a gente fala, pode ser todos os campos, todo mundo pode tirar um bom proveito da ferramenta. Então, é isso que a gente tenta trazer, a acessibilidade, bom preço, teste, experimente, porque vale a pena, e por isso que tem um link aqui que o Romualdo vai disponibilizar para dar para vocês, um mês do plano básico gratuito. É que as nossas possibilidades, inclusive, já fazendo um pouquinho aqui da minha experiência, aqui em Praga, né, a gente teve essa conferência no recente, e eu pude falar com vários outros parceiros que também utilizam o Integromat ao redor do mundo, vários países, foi muito legal. E assim, eu fiquei surpreso. Claro, a gente tem uma ideia do potencial, mas quando a gente vê que outros parceiros exploram isso muito mais, assim, realmente... Porque lá na Connect Think a gente já tem explorado isso, e o Wellington pode falar um pouco mais, a gente tem feito coisas muito maiores do que... Claro, o Bitrix, olhando para a CRM Think, a partir dele, né? É o Bitrix mais alguma coisa. No caso da Connect Think, aí o Wellington pode explorar um pouco mais isso, a gente tem feito desde RPs grandes até pequenas ferramentas. Então a gente tem um grande projeto que a gente não pode citar o nome aqui, de uma grande empresa nacional que tem várias integrações e é extremamente complexo. Queria que você falasse um pouquinho, de repente, para quem está olhando para o Integromat, para falar assim, qual é o limite, se é que tem limite, né? O limite do Integromat, do que você pode fazer, a princípio, é a sua imaginação, é o seu fluxo e o seu processo. Porque o que você quiser fazer com o Integromat você consegue. Depois que eu vi esse último parceiro nosso, cliente nosso, eu pensei, cara, não tem mais limite. Eu mesmo fiquei surpreso com a quantidade de informação, quantidade de tráfego, né, de dados, com ERP, com tudo, né? Tudo inclusive uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Desculpa te cortar, é porque às vezes tem as tecnologias tradicionais, que inclusive foi um pouco do meu ponto, que eu fiz uma pequena palestra, inclusive aqui para o pessoal do Integromat, porque o Brasil ainda tem várias empresas com uma tecnologia convencional. Não gosto de falar palavra antiga, que é feio, mas vamos lá, vamos usar a palavra convencional, que são os grandes RPs. A gente consegue integrar desde essas plataformas com as plataformas novas que tem de fato uma API nativa. Então, assim, essa possibilidade é impressionante, né? Sim, exatamente. A gente fica muito livre, né? A pessoa tendo uma API aberta, o software tendo uma API aberta, a gente consegue acessar, a gente consegue fazer o que precisar, e independe do tamanho, seja um grande ERP, seja um BI, seja o exemplo do software da Tflux, também. Sim, que é um helpdesk, que é uma outra área, também totalmente diferente. É um helpdesk. Então, você tem... A sua imaginação é a sua possibilidade, porque o Integromat ele é uma ferramenta muito poderosa, que dá muita liberdade para o usuário decidir o que ele quer fazer, quando e como ele quer fazer. E através de uma interface, né, bem didática, bem simples, bem visual, que qualquer um consegue entender. Vou voltar um pouquinho aqui para você, a gente já vai encerrar aqui meio que o bate-papo. A ideia era fazer o primeiro lançamento. Esse episódio do podcast também é para isso. Eu estou aqui falando
do 24Cast, e esse vídeo também vai estar nos nossos canais da Connect Think quanto da CRM Think, e não se espantem se você ouvir mais nomes. Uma coisa, Mayara, que eu queria que você comentasse, é que assim, a gente está falando também quando a gente fala de low code, no code, IPaaS, né? Romualdo, o que é IPaaS? Que é Integration Platform as a Service, ou eu ouvi muito aqui a palavra também, Automation as a Service, né? A gente está falando de algo novo. Então, uma das funções que a Connect Think tem também se preocupado é educar o mercado em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco o quanto novo é isso, né? O quanto que também tem esse desafio do próprio Integromat de educar o mercado. Queria um pouco ouvir de você sobre isso. Perfeito, Romualdo. Você está falando dos meus próximos compromissos para o ano de 2022. Conto com a sua parceria para a gente levar um pouco mais de conhecimento, de divulgação de como a automação primeiro como base para a gente levar, para tornar ela mais acessível, e em segundo lugar a automação as a service, como você falou, porque a gente vê hoje em dia são diante de tantas oportunidades e assim, para quem já está automando e vê como ela funciona, quando você transforma a automação como um serviço, ela se torna um negócio, ela muda a sua vida, ela impacta o seu trabalho, ela impacta a sua empresa. Então, a gente está falando de ganho de custos, a gente está falando de melhoria de tempo, a gente está falando de como você consegue melhorar não só o seu serviço interno, mas assim também como você vai conseguir prover o serviço para o seu cliente, porque a gente fala automação as a service, pode ser de uso interno, pode ser para uso externo, pode ser, a gente fala, são vários níveis, você pode usar para uma enterprise, você pode usar para um pequeno comércio, e para todas elas o efeito vai ser sempre benéfico, sempre ganho de tempo, sempre também aumento de lucro, porque você vai prestar um serviço para a pessoa, você vai ter uma manutenção, vai fazer o suporte do seu cliente. Então, é o que a gente fala, é se tornar literalmente, é te dar um empoderamento dentro da automação, dentro da ferramenta, você ser completamente autônomo para você ajudar o seu cliente, para você prestar o melhor do seu serviço. Então, é o que a gente tenta trazer. Muito bom, também acredito muito nisso, a gente tem um desafio e conta com a gente, com certeza, a gente já, é uma das nossas metas, né, principalmente na Connect Think, a CRM Think a gente é um usuário e a Connect Think a gente de fato, por isso que foi importante separar essas marcas, né, hoje em dia com a Connect Think, que é um time, eu não estou tanto no dia a dia, o Wellington é uma das pessoas que estão lá mais responsáveis e a gente tem olhado muito para isso, conteúdo educacional, ajudar as empresas, a gente entende que esse é um começo e eu também estou voltando daqui cheio de insights, estou com uma pancada de anotação ali, é legal que a gente vai fazer alguns planejamentos para o ano que vem e já vai encaixar muito dessas coisas aí e eu acredito muito nesse modelo, né? O ROI é muito fácil de você olhar o ROI, porque às vezes as pessoas me perguntam, por que você, não, aqui a gente prefere codificar, por que me ajuda, me convence? Aí eu dou uma lista de possibilidades. É claro que depende da cultura da empresa, de cada coisa, mas eu acho que a sua empresa, se você está olhando para isso, é o momento de entender que você não precisa casar com código, você pode ter algo mais aberto, que você forma as pessoas. É claro que aqui, né, no caso do Wellington, ele já é um especialista, ele já consegue fazer muita coisa, mas mesmo as coisas que nós construímos, como CRM Think, como Connect Think, os próprios clientes depois podem seguir, da manutenção, acompanhar o erro, por aí vai. E a gente tem uma porrada de case aí que a gente pode trazer depois. Mas, já indo aqui para o final, primeiro, assim, quero agradecer demais a Mayara e pela toda a recepção, pelo apoio meu aqui, né, nesses dias que eu passei aqui em Praga, já estou voltando para o Brasil, foi bem importante, o Integromat sempre foi um parceiro importante, ele foi tomando corpo e relevância para a gente, então a gente está muito contente dessa proximidade, agradecer o Wellington aqui também. Wellington, fala rapidamente aí vou deixar aqui também no link, aliás o link vai ter o presente de 30 dias do Basic, vamos colocar os links para quem quiser chegar ali no Integromat e já achar todos os conectores, a gente vai deixar alguns vídeos de sugestão lá do Integromat. O Wellington tem feito vários webinars com os parceiros. Fala um pouquinho desse trabalho com os parceiros locais, que tem sido bem legal, né, Wellington? Sim, a gente tem
feito alguns webinars, né? Sempre, principalmente depois que a gente consegue homologar algum aplicativo de alguma ferramenta que a gente construiu dentro do Integromat, a gente tem feito webinars e tem dado um retorno muito bom. Muita gente nova, né, tem conhecido a gente através do nosso parceiro e também tem conhecido os nossos parceiros através da gente, né? Boa, inclusive na minha apresentação que eu fiz aqui, pessoal, eu até coloquei um último slide lá, que eu disse que o Brasil é um país que conecta as pessoas. Então o casamento com o Integromat é perfeito, né? Mayara, obrigado pela parceria, conta muito com a gente tem muito trabalho a fazer e eu queria deixar o espaço disponível aqui para você também falar um pouquinho aí das palavras finais. Eu não posso dar spoiler, que eu sei de um monte de coisa que está vindo aí de melhoria, né, na ferramenta, porque o Integromat também trabalha incansável por isso. E eu fiquei muito feliz de muita coisa que eu vi nesses últimos dias por aqui. Eu vou falar para vocês, o Romualdo tá voltando pro Brasil com a mala cheia de trabalho, porque ele tá aqui, ele tá mais trabalhando do que tudo. Eu falei para ele, achei que você ia passear, que você ia aproveitar um pouquinho da Europa. Ele tá focadérrimo no trabalho, gente. E tá assim, tá sendo incrível. Eu queria agradecer por toda essa oportunidade. Vou deixar aqui também com vocês o meu contato, um link para quem quiser agendar uma reunião comigo, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Integromat. Você que já é um freelancer, você que já é uma pequena empresa, tem contato, quer entrar em contato comigo, fica à vontade, estou aberta para reuniões segunda a sexta. Romualdo foi um querido aqui, a gente tem muita novidade para chegar até o ano que vem, né? Que a gente pode falar em menos de um mês, já é ano que vem. Verdade. Então, tem muito por vir por parte da Integromat, melhoria da ferramenta, melhorias, a qualidade. Eu não vou dar spoiler porque o Romualdo, ele é nosso parceiro no Brasil, ele vai trazer um pouco mais de tudo isso na hora que o momento chegar, que as novidades forem lançadas. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, então contem comigo. Obrigada por tudo, pela parceria de sempre. O que precisarem da Integromat, nós estamos aqui, até mesmo para também atualizar feedbacks positivos, negativos, tudo. Estamos juntos. Tem um spoiler só que eu vou dar, que eu vim aqui com uma grande missão, e a Mayara sabe, a gente está aqui gravando 2 vídeos, mas a gente está pertinho aqui. O ano que vem, 2022, a gente quer fazer um encontro dessa comunidade. Eu conversei já com a Mayara, a gente conversou com o Thomas, que é um dos heads aqui da Integromat. A gente quer fazer isso no Brasil, a gente vai fazer. A gente vai trabalhar bastante para isso também, porque eu acredito muito nesse encontro de comunidade. Assim como a Mayara falou, às vezes você é um freelancer, às vezes você é uma agência de marketing, a gente está falando aqui de uma maneira geral, mas talvez você pode ser muito beneficiado, né, usando o Integromat. Então, eu acho que a gente vai tentar trazer isso para o ano que vem. E para a comunidade Bittrex 24, a gente também vai continuar olhando lá para o aplicativo. Já até me perguntaram se todos aqueles conectores ali estavam ok, se vale a pena pensar em outros. Então a gente também vai ajudar essa comunidade a tirar o melhor proveito dessa dobradinha que a gente acredita muito, Integromat mais Bittrex 24. E detalhe, gente, esse plano que a gente tem do evento é presencial. É fazer todo mundo junto, fazer realmente colocar a comunidade unida. A gente precisa se unir para a gente crescer mais, para a gente conseguir se conectar, atender novas necessidades e fazer inclusão. É verdade, isso é bem importante. Bom, eu vim aqui na Europa, a gente fez um evento agora aqui presencial, talvez é diferente fazer um evento presencial, conhecer as pessoas. A gente estava falando isso até no almoço hoje. E a gente ganha muito. Então, para o ano que vem, esse é um dos nossos planos. O Wellington também se prepara aí, que vai fazer umas viagenzinhas, eu tenho outras ideias. Enfim, tem bastante trabalho para fazer. Então, quero agradecer o Wellington, Mayara. Então, esse vídeo, não esquece de se inscrever nos canais, que esses vídeos vão estar. Esse aqui vai ser um grande cross, vai estar na Connect Think, esse conteúdo vai estar na CRM Think, porque eu acredito que ele é bem importante. A gente vai deixar os links, tanto do contato da Mayara, quanto do contato do Wellington, e vamos em frente. Tem muita coisa para fazer no Brasil. Mas eu estou preocupado que eu fui estudar o Integromat, o material está tudo em inglês. Começa pelos nossos vídeos no YouTube, já tem muita coisa traduzido, e a mensagem que eu trouxe aqui também para o Integromat foi: pensem com carinho no mercado nacional. Não estou dizendo que eles vão fazer, mas a gente mostrou por que seria importante ter, e eu tenho certeza que eles vão olhar isso com bastante carinho. Mas, enquanto não tiver o material traduzido, a gente vai fazer a nossa lição de casa, que tem outros parceiros fazendo também no Brasil. Não é só a gente, tem muita gente fazendo bons materiais
em português e vale a pena. Só procurar lá no YouTube, Integromat, você vai achar muita coisa e aí a gente vê o crescimento dessa comunidade. E o ano que vem a gente junta essa comunidade. Wellington, obrigado, Mayara. Gente, até um próximo conteúdo aí. Abraço.